inadmissível que profissionais do SAMU que lidam com a vida e a morte, separado muitas vezes por um tempo de minutos, tenham que, além disso, lidar com falsas ligações que comunicam quadros de saúde que não são reais. O deslocamento de uma ambulância de forma errônea pode causar a morte de uma pessoa que está aguardando esse atendimento. A gente vai voltar aqui para o Brasil para dar um puxãozinho de orelha em alguns pontos, principalmente na garotada. A Central de Regulação do SAMU, que atende os pedidos de socorro, que fica no prédio da Secretaria de Saúde aqui lá do Rio de Janeiro, recebeu pelo menos 27 mil trotes no período de um ano. A gente separou essa tela para te mostrar um pouco desse movimento e fazer um alerta muito claro. E por que eu falo dos pequenos? Você vai entender agora nos números e também nas informações que eu vou trazer. Nós temos aqui no período de um ano, de acordo com o que foi levantado pela Secretaria então do Rio de Janeiro, olhando para o SAMU, quem está ligando lá para passar trote no serviço, que é fundamental, nós temos 27 mil trotes num único ano. Desse montante, nós temos 20 atendentes por turno, então eles vão fazendo esse revezamento. Cada atendente que fica pegando um telefonema, e às vezes tem trote que ele não é tão fácil de ser identificado. Em um desses casos, a gente estava verificando o que foi divulgado, uma pessoa com uma voz infantilizada teria solicitado um atendimento de urgência por uma suposta mãe que já daria à luz ao próprio filho. E era uma mentira. E esse deslocamento ele poderia ter acontecido. Nós temos, então, aproximadamente 35 segundos por trote. Essa é a média de cada ocorrência que foi analisada. Todo mundo que liga lá para fazer, não vou chamar de brincadeira, mas para, de alguma forma, tentar enganar esses agentes, esses profissionais do SAMU, ocupam essa linha por uma média de quase 40 segundos. Se a gente pegar esse montante, 27 mil trotes durante um ano, esses 35 segundos por cada ligação, teríamos ali numa conta 11 dias por ano da linha completamente ocupada. Sem a pessoa conseguir ligar lá, quem precisa de uma urgência, receber esse atendimento. Nós temos, então, 60% desses trotes, é um número altíssimo, trotes feitos por crianças. A gente imaginar que de 60 a gente até bater 100, ainda tem adulto ligando lá, marmanjo para passar trote no SAMU, isso é inacreditável. Esse crime, nós temos ali de 1 até 3 anos de prisão e multa. E aí fica muito claro, aqui nessa situação, a gente olha para essa configuração em relação à criminalidade. Passar trote no SAMU, aí nós temos essa definição. Se ligar para a casa de alguém, o que também não deve ser feito, já que é difícil alguém ligar na casa de alguém hoje em dia, mesmo por telefone, isso não pode acontecer. A gente falou também nesse momento com uma médica, para entender exatamente o impacto. Ela que envolve justamente a perícia médica, Caroline Deitz, que atuou pelo SAMU entre 2015 e também 2018. Ela explicou como esses trotes, eles impactam no dia a dia de um atendimento que é de emergência. É inadmissível que profissionais do SAMU que lidam com a vida e a morte, separado muitas vezes por um tempo de minutos, tenham que, além disso, lidar com falsas ligações que comunicam quadros de saúde que não são reais. Na maior parte das vezes, essas triagens podem até ser identificadas antes mesmo do deslocamento de uma equipe, mas em outras situações, essas simulações podem fazer com que uma equipe médica vá até o local comunicado e o deslocamento dessa ambulância, principalmente em grandes cidades, onde existe também o trânsito, pode fazer com que outra pessoa que aguarda por atendimento fique sem ser assistida. Então, é algo de muita gravidade e que com certeza atrapalha demais o trabalho desses profissionais que estão ali durante o dia atendendo ligações e, além de atender ligações, precisam fazer a triagem dos casos e distribuição de equipes que sejam as mais adequadas. O deslocamento de uma ambulância de forma errônea pode causar a morte de uma pessoa que está aguardando esse atendimento. Então, é muito importante a conscientização das pessoas, principalmente da faixa etária de pessoas que mais fazem essas comunicações de crianças ou adolescentes
que elas entendam, que elas tenham empatia e se coloquem no lugar que um dia elas podem precisar desse atendimento e ele não estar disponível, né, por uma situação como a dessas de comunicação falsa de um atendimento médico. Esse tipo de ação, como eu te falei, é crime. Para entender a punição, como ela funciona na prática, a gente foi conversar com o advogado criminalista, o Rafael Paiva. Olha só o que ele disse para a gente. O que acontece é que, na prática, quem pratica o trote responde pelo crime do artigo 266 do Código Penal, que é justamente a prática de interromper ou perturbar serviço telefônico de utilidade pública, como é o caso do SAMU, dos bombeiros, da polícia. As penas, nesses casos, elas vão variar de 1 a 3 anos e podem dobrar se o trote for passado no momento de calamidade pública. Infelizmente, na maior parte das vezes, quem pratica o trote são crianças, pessoas que são consideradas inimputáveis do ponto de vista criminal. Então, elas não recebem pena, mas elas podem receber algum tipo de responsabilização de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente se forem crianças com mais de 12 anos de idade, estão sujeitas, então, às sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela quantidade de pena desse crime, é muito difícil alguém ser preso ou mesmo ser condenado pela prática do trote, porque muitas vezes é difícil a identificação desses indivíduos. Evidentemente que esses serviços dispõem de serviços de rastreamento de ligações, mas muitas vezes os trotes são passados de orelhões, telefones públicos ou até mesmo chips emprestados ou chips sem identificação correta. Então, na prática, é muito difícil ver alguém condenado por trote. Inclusive, quando o trote é praticado por crianças, a gente poderia falar, inclusive, de uma responsabilização civil, o dever de indenizar, e esse dever passaria para os pais, porque a prática do trote pode, sim, causar muitos prejuízos, não só aos serviços públicos, mas também a toda a sociedade. E no episódio